Estamos de volta para falar de BBB. Olá, tchucos, muito bem-vindos. Eu sou a Ana Oliveira e esse é o Não Te Conto, e nesse canal você vai saber tudo que rola nos principais realities. Então já se inscreve, deixa seu like, seu comentário, sua torcida e a sua opinião, que aqui são sempre muito bem-vindos, tá bom? Agora vamos ao que interessa. Então bora pro resumo pós-formação do 7º paredão, gente. Paredão formado e logo começaram os questionamentos e as cobranças. Victor não escondeu de ninguém que ficou irritadíssimo por ter sido indicado ao paredão. E primeiro ele foi conversar com o Babu e o Babu jogou a real na cara do Victor. Babu disse pra Victor que não sabe quem é Victor aqui do lado de fora, porém lá dentro ele já consegue ver. E ele disse que avisou a Victor que quem fica em cima do muro apanha dos dois lados. Victor disse pra Babu que aqui fora Babu veria que ele nunca ficou em cima do muro. Victor também desabafou com Felipe e disse que a treta toda aconteceu na festa porque Felipe inflamou. Felipe disse pra Victor que já havia conversado com Gisele antes da festa, porém Gisele não quis ir falar com Victor antes, a respeito daquela fofoca que Victor espalhou, dizendo que Felipe queria a cabeça da Gisele. Victor aproveitou o momento para dizer que a Gisele é falsa e para falar um monte de coisas ruins a respeito de Gisele. Porém, Felipe questionou que até ontem Victor estava defendendo Gisele. Victor disse que sim, porém agora ele está vendo quem ela realmente é. Na cozinha, Felipe disse para as meninas que votou em Flyslane e a Flyslane ouviu indignada. Felipe disse que só prometeu trégua esta semana a Manu e a Gisele. Porém, a única pessoa em quem ele não vota, a única pessoa que ele protege lá dentro é o Babu. Que se atirarem em Babu, estão atirando nele e que os dois são uma só pessoa. Felipe ainda reafirmou que tem 12 opções de voto e nunca escondeu isso de ninguém. Victor aproveitou o momento em que Felipe estava falando para alfinetar Manu e dizer que algumas pessoas, só algumas pessoas lá dentro merecem respeito. Manu já jogou na cara de Victor que não queria palestrinha e aí ele saiu da cozinha e depois que ele saiu, Gisele ficou rindo da situação. Para Babu, Felipe criticou a indicação de Pyong e disse que foi bizarro Pyong não ter votado nele. Até ontem, Pyong queria vê-lo fora do jogo e agora ficou com dó. Felipe não entendeu e não engoliu isto. Ele disse que Pyong está dando uma de ursinho carinhoso. Felipe ainda leu a estratégia do outro grupo e disse que eles não querem ficar batendo nele toda semana para não torná-lo um mártir e que eles vão ficar revezando os votos entre Babu e ele. Enquanto isso, Flyslane continuava indignada por ter recebido o voto de Felipe e ficou dizendo que Felipe era a pessoa em quem ela não votava. Ela ficou tão chateada, gente, que parecia que ela tinha sido traída pelo namorado. Pyong até tentou acalmar Flyslane, porém sem sucesso. O que ela queria mesmo era desabafar a sua raiva e o seu desapontamento. Na xepa, conversando com as meninas, Marcela e Ive, Flyslane disse que vota em Babu, que permanece aí o seu voto em Babu enquanto não aparecer outro motivo grande para votar em outra pessoa. E que ela não se sente à vontade com Babu na cozinha, que Babu está o tempo todo por lá e que ela se sente mal com isso. Ive e Marcela concordaram. Depois Felipe também chegou na xepa e Marcela ficou ouvindo a visão de Felipe a respeito do jogo. Em certo momento ela disse que votou em Felipe e que ia sempre votar até ele parar de querer a cabeça de Gisele e das pessoas que ela gosta. Felipe disse que já havia confirmado a Marcela que não votaria em Gisele neste paredão, porém mesmo assim Marcela votou nele. Rolou DR entre Flyslane e Felipe. Ela disse para Felipe que 1, 2, 3, 4 vezes todo mundo virou as costas para ele e ela chegou para enxergar o coração dele e que ele não se importou em machucar uma pessoa que gosta dele. Ela também disse para Felipe que tinha uma sala cheia de pessoas que votam nele e que ela era a única que não votava nele. Felipe disse que é um jogo e que ninguém se importa em machucar um ao outro. Exemplo, ela não se importa em colocar ele e Babu juntos no paredão. E ela disse que sim, que não se importa. E aí os dois continuaram a discussão. Nesse momento, Flyslane também entregou para Felipe, que foi Manu quem pediu para Pyong colocar Victor no paredão. Também teve uma DR entre Flyslane e Victor. Victor quis passar a limpo, o que gerou a treta com Manu durante a festa e questionou Flyslane o que ela havia dito a Manu. Flyslane confirmou que disse para Manu que Victor sugeriu que ela e Mari votassem em Manu. Victor disse que naquele momento havia um outro contexto e que apenas havia dito quais são as pessoas que votariam em Manu.
Victor ainda continuou dizendo que está muito tranquilo em relação ao que foi dito e que ele queria apenas que o jogo ficasse mais justo, era apenas uma forma de se defenderem. Em certo momento, Flyslane se irritou com Victor diante da negativa dele de ter insinuado o voto em Manu e disse para ele bater no peito e assumir o que falou. Gabi também apareceu no meio da conversa e criticou a atitude de Victor. E a conversa de Flyslane e Victor durou muito tempo e foi parar na xepa, e Felipe acabou entrando na discussão. Felipe disse que não é errado combinar em votos, porque todos fazem isso. Porém, o que Flyslane queria mesmo era que Victor assumisse o que disse a respeito de Manu e que havia insinuado que elas votassem em Manu. Porém, Victor continuou negando e, além disso, quando Felipe insinuou que eles tinham um pacto, Victor disse que eles tinham apenas pensamentos parecidos, mas nunca fez aliança a respeito de Pyong. Victor e Babu também conversaram no quarto a respeito da Mari e da Flyslane, e Victor disse que elas eram suas aliadas, e o Babu disse que bastou Victor ser atacado para que as duas rissem da cara dele. Victor concordou e disse que as pessoas mudam por conveniência. Os dois também falaram a respeito de Yves e Victor relembrou que Yves o criticou por fazer amizades por conveniência. Babu disse que Yves fez a mesma coisa desde que entrou, que trouxe fofoca de fora e nem procurou conhecer a Victor. E para finalizar essa conversa, Victor disse que a estratégia dele de jogo era conversar com as pessoas sobre jogo. Mais tarde, Flyslane entrou na rodinha de Marcela, Manu e companhia, sem a presença de Gisele, e disse que Victor é leva e traz, e ainda repetiu uma fala de Victor, onde ele disse que estava no meio de todos para colher mais informações sobre Pyong. E no meio dessa conversa, na rodinha, Yves disse que ficou mal por votar em Babu, por causa da história de Babu. Manu também disse que estava mal por ter votado em Babu. E a Marcela disse que ficou mal por ter votado em Felipe, que ela não tem o que fazer, que Felipe é a pessoa que ameaça as pessoas que ela gosta lá dentro. Depois eles continuaram falando de Felipe e Babu e até falaram do fato de Babu, mesmo não sendo líder, ter sido chamado na dispensa 2 vezes para buscar o cooler. E aí eles começaram a achar que isso poderia indicar a preferência do público por Babu. Flyslane até chegou a dizer que o público pode ter escolhido Babu para ser campeão. E Yves disse que se isso for verdade, que o público vai querer a cabeça dela e a cabeça de Daniel. Marcela aproveitou o momento para relembrar a amizade de Paula e Ariane no BBB 19, porém ela disse que Paula e Ariane tinham muito carisma e não faziam nada de errado na casa. E falando em Marcela, ela está inclusive, gente, irritando cada vez mais uma parte do público com seus comentários. Em uma conversa na xepa, ela disse estar aliviada por Gisele não estar no paredão, até mesmo porque não teria que lidar com os surtos de Gisele. E para completar, Marcela disse rindo que Gisele precisa aprender a se controlar. Marcela ainda disse para Manu e para Flyslane que não sabe como uma pessoa assim defende crimes, relembrando que Gisele é advogada. Flyslane concordou e disse que já pensou a mesma coisa. Manu ainda tentou defender, dizendo porque é no trabalho, que é com outra pessoa, não é ela e etc. Na rodinha, Marcela e Daniel debocharam de Gisele por Gisele querer carinho toda hora e não dar sossego. Daniel disse que Gisele só quer carinho e não faz carinho em ninguém. Marcela ainda brincou, dizendo Deus me livre, imagina namorar uma pessoa assim. E o Daniel disse que não aguentaria nem a primeira semana. Por esse e por outros comentários, Marcela vem aumentando o índice de rejeição e até tem perdido seguidores. O perfil oficial de Marcela no Instagram, que contava com 4 milhões de seguidores, agora tem 3 milhões e 900. E até a foto de comemoração dos 4 milhões foi retirada do perfil. Outra pessoa que está sendo criticada é Yves, devido aos seus comentários constantes de críticas em relação a Babu. Eita atrás de eita, gente. Lembrando que tem um paredão em andamento. Quem vai ser o próximo eliminado, o 7º eliminado do BBB 20? Manu, Victor Hugo ou Babu? É isso, espero que vocês tenham curtido o vídeo, tenham deixado o like e também o seu comentário. Se inscreve aí e ajuda a gente a chegar nos 100 mil inscritos, estamos bem perto. A qualquer momento voltamos com mais novidades. Um beijo, um cheiro, fiquem com Deus, até mais.